Então, Vinícius, seja bem-vindo e vamos iniciar então a sua aula, por favor. Boa noite a todos. Como o doutor Arnaldo já comentou, o tema de hoje é a avaliação da satisfação do paciente e condução do paciente insatisfeito após a cirurgia refrativa. E eu sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone da Santa Casa BH e vou ministrar essa aula hoje. Então, primeiramente, eu gostaria de comentar o que a gente espera da cirurgia refrativa, né? Ao longo desse ano, a gente já comentou vários artigos que exemplificam a eficácia, segurança, estabilidade dessa cirurgia, mas a gente sabe que em alguns casos a gente pode ter algum paciente insatisfeito, às vezes com alguma complicação, ou então às vezes pela própria expectativa que esse paciente criou do procedimento. Então, eu gostaria de trazer primeiro os principais motivos de insatisfação desse paciente após a cirurgia refrativa, que estão muito ligados à baixa qualidade visual, que pode ser por um erro refrativo residual ou dificuldade de adaptação com a visão balanceada, né? Baixa qualidade visual, muitas vezes relacionada ao olho seco, mas também a certas irregularidades corneanas. Desconforto ocular, também uma das principais causas é o olho seco, além de algumas irregularidades de superfície ou cistos também nessa superfície, muito comuns. Não muito comuns, mas mais comuns em LASIK do que no PRK. Bem como também os fenômenos disfotópicos, que estão muito relacionados ali com glare, halos ou starbursts após esse procedimento refrativo. E é muito interessante citar também que nos artigos que eu fiz a revisão, esses fatores foram intimamente relacionados com a expectativa que esse paciente cria do procedimento. E posteriormente a gente vai falar em como manejar aí essa expectativa antes de realizar o procedimento refrativo. Eu trouxe um artigo que avaliou complicações e recomendações em pacientes insatisfeitos, né, com a cirurgia refrativa que procuraram uma consulta no Wilmer Eye Institute me falha a memória agora, de Maryland, nos Estados Unidos. Aí eles avaliaram 161 olhos de 101 pacientes e postularam aqui as principais queixas desses pacientes insatisfeitos. E essas queixas são visão borrada, né, para longe ou para perto, olho seco, glare, problemas com a visão noturna, halos, dor ocular, flutuações visuais, imagens múltiplas, distorção, imagens fantasmas, qualidade visual pobre, sombras, haze, floaters, e tendo um total de queixas nesses 161 olhos de 297 queixas nesses pacientes. É interessante também a gente falar acerca do objetivo da cirurgia refrativa, que o paciente geralmente busca esse procedimento para a independência dos óculos e ou lentes de contato, buscando também uma qualidade de visão. Não adiantaria a gente só gerar essa independência sendo que a qualidade de visão fosse ruim. Então, para a escolha da melhor técnica e também para saber se esse paciente é candidato ou não à cirurgia refrativa, é interessante a gente fazer uma anamnese completa, exame físico minucioso e propedêutica pré-operatória também minuciosa, e avaliando ainda necessidades pessoais desses pacientes, né? Qual que é a atividade laboral deles, os hobbies que ele tem, a necessidade de estereopsia a depender do trabalho que esse paciente exerce, e bem como alguns vídeos de orientação do procedimento e com o termo de consentimento livre esclarecido, apresentando ali as complicações de uma forma bem tranquila para o entendimento do paciente. Aí um dos principais pontos nos artigos que eu li era essa questão do alinhamento de expectativas, porque a gente sabe que a satisfação do paciente está intimamente relacionada às expectativas que ele tem do procedimento. Então, em pacientes jovens, é interessante a gente ressaltar a necessidade de óculos para leitura após esses 40 anos, falar com o paciente sobre a presbiopia, né, que não é curada pelo tratamento refrativo, mas sim manejado, né, pela cirurgia refrativa a laser, sendo que esse paciente pode estar sujeito a ter que fazer alguma reaplicação no futuro para manter uma boa acuidade visual para perto. Bem como a dialogar com o paciente também sobre a questão da monovisão ou correção total para longe, já depender desses hobbies, né, dessa atividade laboral que o paciente exerce, e bem algumas orientações individuais acerca dos procedimentos também, como a flutuação visual inicial e desconforto também inicial após o PRK, e como olho seco e possíveis complicações relacionadas ao flap em LASIK. Durante essa explicação das complicações, a gente tem que ressaltar que elas são raras, mas são passíveis de ocorrer, elas são tratáveis, e que algumas queixas do paciente serão momentâneas, como halos, starburst, glare, visão noturna, isso aí pode ser que melhore ao longo do tempo de pós-operatório. Bem como temos que explicitar também a possibilidade de regressão do grau, que está mais relacionado aí a pacientes com ametropias mais altas.
É importante ressaltar também a importância desses cuidados pós-operatórios, dividindo a responsabilidade com o paciente e se colocando disponível para acompanhar esse pós-operatório, ressaltar a importância do uso correto dos colírios, e acerca do PRK, evitar essa exposição solar, né, pelo menos ali 3 a 6 meses. No LASIK a gente tem que evitar traumas, né, para a gente não ter algumas complicações relacionadas ao FLAP, e também relembrar complicações e necessidade de acompanhamento pós-operatório regular para a gente conseguir diagnosticar essas complicações o mais rápido possível, que a gente sabe que o sucesso sempre é maior quando a gente já consegue fazer o tratamento mais precoce. Agora, entrando no tópico, como avaliar a satisfação do paciente após a cirurgia refrativa? Atualmente existem vários questionários que fazem essa avaliação da satisfação, e a maioria deles avalia a independência, né, dos óculos ou lentes de contato após o procedimento, como é que é a leitura desse paciente para letras pequenas ou letras de tamanho normal, reconhecimento de pessoas à distância, trabalhos manuais ou trabalhos mais delicados, avaliando a visão binocular desse paciente, visão noturna e visão durante a direção de automóveis também. E nesses questionários o sucesso foi avaliado, foi transmitido por um pré-operatório bem conduzido, bem como com o manejo dessas expectativas do paciente, que nos auxiliam a ter um paciente satisfeito. Trouxe também um artigo que avaliou o impacto da cirurgia refrativa na qualidade de vida do paciente por meio do questionário National Eye Institute Refractive Error Quality of Life. E esse artigo, ele postulou que a magnitude do efeito foi considerada pequena na escala do ofuscamento. Então, os pacientes relataram menor melhora no ofuscamento após a cirurgia. Foi um efeito médio na qualidade de vida para a questão da nitidez de visão, flutuação de visão, sintomas e correção subótima. E teve um grande impacto na qualidade de vida nesses pacientes nessa escala: expectativas, dependência da correção, aparência, limitação de atividades, preocupação, satisfação com correção e visão de longe e visão de perto. Aí na tabela aqui ao lado tem aqui a porcentagem desses 96 pacientes, de quanto de porcentagem teve melhora, quanto se manteve inalterado e quanto teve piora, a depender desses tópicos que essa escala avalia. Outro artigo também que eu estudei avalia também a satisfação e qualidade de vida após o LASIK. Foi uma revisão sistemática de vários questionários e eles postularam que o índice de satisfação, usando questionários que não são validados, foi de 93,86%, e o índice de insatisfação após o procedimento foi de 6,14%, sendo que em questionários validados, a satisfação chegou a 52,03%, e o índice geral de insatisfação foi de 2,6%, sendo que houve uma melhora da qualidade visual em 92,6% desses pacientes, sendo que pacientes hipermétropes perceberam uma melhora da qualidade visual de 96%, enquanto os pacientes míopes tiveram uma melhora de 92,6%. Só que na conclusão eles fazem uma ressalva que a maioria desses estudos que foram avaliados são de questionários que não são validados. Isso pode interferir um pouco nessa interpretação. E diante dessas principais causas de insatisfação, como que a gente conduz esse paciente insatisfeito? Então, o primeiro passo é saber lidar com essas complicações, né? O primeiro passo é fazer o acolhimento do paciente, saber escutar as dores desse paciente e não minimizar essa dor. Transparecer ao paciente as prováveis causas dessas complicações, prováveis tratamentos e também percepção de cuidado para que esse paciente se sinta assistido, mesmo após essa complicação ou essa insatisfação. É interessante ter o domínio dos tratamentos e das possíveis complicações, ter o timing correto de abordagem. Importante a gente ter humildade para encaminhar os pacientes a alguém mais experiente em caso de um caso que seja mais complicado e fuja um pouco da nossa alçada. E prestar disponibilidade a esse paciente, para ele saber que a gente está ali para poder acompanhá-lo e assisti-lo durante esse quadro. E bem como tranquilizar esse paciente, porque essas complicações são tratáveis e a gente pode ter um desfecho positivo mesmo com essas complicações. Nesse mesmo estudo do Wilmer Eye Institute, ele avalia também essas complicações e dentro desse estudo, os principais tratamentos realizados foram não cirúrgicos. Aí ele coloca como não cirúrgico medicações, óculos, lentes de contato gelatinosas, rígidas, plugs de ponto lacrimal, ou até mesmo só observação. Então, os tratamentos não cirúrgicos foram mais empregados do que os tratamentos cirúrgicos. E mesmo nos tratamentos cirúrgicos, eles
colocam que a acuidade visual pós o tratamento dessas complicações e não teve nenhum caso dentro desse estudo que a gente pode considerar que foi catastrófico. Todos evoluíram com a acuidade visual, no mínimo, ali, satisfatória. A maioria ficando 20/20 após esse manejo dessas complicações. Nos artigos também eles postulam quando considerar o retratamento, aí nos artigos é citado ametropias maiores que 0,75, o desejo desse paciente em melhorar essa acuidade visual sem correção, que às vezes o paciente tem uma ametropia de 0,75, mas está satisfeito com essa visão, então não teria por que a gente fazer esse retratamento. Evidência de estabilidade refracional, aí no PRK eles postulam pelo menos um mínimo de 6 meses antes de fazer esse retratamento, e em geral até 2 anos de espera para esse retratamento. E no LASIK, o mínimo de 3 meses, exceto em casos excepcionais. E um fator muito importante também é estabelecer uma boa relação médico-paciente desde o primeiro contato, que isso pode facilitar muito nossa vida, visto que o paciente pode confiar mais na gente, sabendo que, e confiando nessas nossas informações, que o tratamento pode ser eficaz. Aqui foram as referências que foram utilizadas para essa aula. E obrigado. Perfeito, Vinícius. Pode fechar esse seu último slide. Muito boa a sua aula, bastante completa. Você abordou os temas principais aí das causas de insatisfação em pós-operatório de cirurgia refrativa e talvez a maior causa de insatisfação em cirurgia refrativa seja aquele paciente que está superestimando a qualidade visual e a acuidade visual no pré-operatório e muitas vezes ele não vai conseguir aquela qualidade de visão que ele foi prometida a ele no pré-operatório. Então, né, o Gustavo gosta muito de falar que a gente tem que prometer pouco e entregar o máximo possível. Então, realmente, esse é o grande segredo em cirurgia refrativa. Lembrar que o objetivo de cirurgia refrativa é reduzir ao máximo possível a dependência de óculos em lente de contato. Lembrar que, em hipótese alguma, a gente pode prometer ao paciente que ele vai ficar livre de óculos, tanto para longe quanto para perto, distância intermediária. E lembrar também, quando o FDA liberou cirurgia refrativa, o PRK, nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, que era considerado sucesso em cirurgia refrativa, era aquele paciente que tinha uma acuidade visual entre mais um ou menos um no pós-operatório. Ou seja, qualquer paciente que tiver o equivalente, que tivesse o equivalente esférico do ponto de vista de acuidade visual entre mais um e menos um, a gente poderia considerar como sucesso. Naquela época nem se falava em qualidade visual, era simplesmente o parâmetro usado era o parâmetro de acuidade visual. E o Reinaldo, alguns anos atrás, ele fez um trabalho muito interessante, muito importante com os acadêmicos lá da Faculdade de Ciências Médicas, justamente abordando a satisfação e a qualidade de visão dos pacientes no pós-operatório de cirurgia refrativa do ponto de vista dos pacientes. Então, ninguém melhor do que o Reinaldo para fazer os comentários aí, uma vez que ele tem um trabalho realizado aí nessa área. Então, vamos lá, Reinaldo. Reinaldo, nós não estamos conseguindo te ouvir. Opa, estava desligado o áudio aqui, o microfone. É o Vamos seguinte, lá. esse assunto, gente, é dos mais importantes em cirurgia refrativa, porque a palavra que vocês mais ouvem eu falar nessas aulas é atender a expectativa do paciente. E o fato do paciente estar insatisfeito não significa necessariamente complicação. Significa que você não atendeu a expectativa dele. O Vinícius falou muitas coisas aí importantes, foi muito boa a aula dele. E uma coisa que realmente é motivo muito frequente de causa de insatisfação é perda de qualidade de visão. Como o médico não trata, não avalia, ele acha que o paciente está sendo muito exigente, que o paciente não tem razão, e às vezes o médico perde a paciência porque o paciente tem lá um 20/20. Gente, o paciente sempre tem razão. Até quando ele não tem razão, ele tem razão. Porque é o nome, a relação entre médico e paciente, ela não é uma relação
equiparável um com o outro. Ela é uma relação absolutamente vertical. Então, a gente sempre está numa situação que a gente tem que ter um controle dessa relação e não o paciente. Você não pode deixar o paciente perder o respeito por você, mas, por outro lado, também você não pode tirar a razão do paciente reclamar. Você tem que convencê-lo, se você tiver argumentos, de que realmente não procedem aquelas queixas. E quando o paciente queixa de halos, queixa de baixa de visão noturna, às vezes não é complicação, vamos dizer, de difícil solução. Muitas vezes a causa é um olho seco não tratado. O olho seco não tratado, gente, ele leva a uma baixa de qualidade importante. Então, a gente deve sempre tentar tratar, levar em consideração e acreditar nas queixas do paciente. Não fique menosprezando queixa de paciente. Não faça nenhum tipo de piadinha, como se o paciente fosse um chato. Tome muito cuidado com essa postura, porque é isso que leva, muitas vezes, o paciente a procurar um outro colega, e quando procura outro colega, é o começo de uma confusão. Lembrar que o tratamento da hipermetropia, mesmo quando bem realizado, frequentemente ele leva a uma perda de qualidade de visão. Não é raro você ter perda de sensibilidade ao contraste pós-tratamento hipermetrópico. Por que os pacientes raramente reclamam? Porque eles têm um ganho tanto de longe quanto de perto. E são pacientes que já estão numa idade, os pacientes presbitas, que eles já são mais tolerantes, muito diferente dos pacientes mais jovens. Então, o que eu diria a vocês é que, para a gente evitar insatisfação, a gente deve avaliar o paciente, o perfil do paciente, as necessidades do paciente, entender a expectativa dele antes da cirurgia. A avaliação de cirurgia refrativa, gente, é uma avaliação demorada. Pode fazer uma consulta de rotina e marcar a cirurgia sem você entender melhor o perfil do paciente. É muito importante avaliar profissão, hábitos, o quanto que usar óculos para o paciente é um problema, o quanto que ele já tentou usar lente de contato e teve problema. Então, a gente tem que avaliar a cirurgia não é como a primeira opção, é como aquela opção porque as outras anteriores não atenderam a expectativa do paciente. Então, quando você tem um paciente que já está estressado, aquele paciente que você já perdeu o controle, perdeu o time, ele já chega no consultório já estressado, reclamando e tudo, eu sugiro fortemente a vocês, primeiro, oriente a ele procurar um colega, outro colega, vê uma segunda opinião, mas leve para um colega que tenha capacidade de entender o paciente, de entender os problemas, para que o problema não se torne ainda mais grave. É muito importante você também, quando tem um paciente insatisfeito, nunca dê alta para esse paciente. Tem colega que fica assim, eu fico doido que aquele paciente sumir. É um erro. Quando o paciente some, ele não deixou de ir para outro médico. Ele vai para outro médico e vai reclamar tudo para o outro médico. E se o outro médico não for experiente, não for um médico, vamos dizer, com um perfil conciliador, ele pode botar lenha na fogueira e o paciente voltar ainda mais estressado. Né? Então, não dê alta. Mande o paciente voltar, peça uma segunda opinião, peça exames que possam comprovar que não existe nada sério. Gente, a sensibilidade ao contraste é uma ferramenta extremamente útil. Se o paciente tem uma boa sensibilidade ao contraste, eu sei que o paciente não tem motivo para estar reclamando. Pelo menos não de qualidade de visão. Ele pode reclamar porque ele tinha uma boa visão de perto e hoje ele não tem uma visão tão boa de perto porque você fez uma báscula, alguma coisa assim. Mas em relação à qualidade de visão, se ele tem uma boa sensibilidade ao contraste, isso me deixa muito tranquilo. Agora, quando ele tem uma má qualidade de visão, porque tem uma perda de sensibilidade ao contraste, eu amparo esse paciente da melhor maneira possível, porque eu sei que ele tem razão, mesmo que ele tenha 20/20. Né? E sempre que eu vou avaliar um paciente que é um paciente problemático, eu sempre procuro deixar um horário mais flexível para examiná-lo. Porque esse paciente vai me tomar tempo. Você não deve passar para o paciente a percepção de estar com pressa, de quer ficar livre dele. Pelo contrário, passe a percepção de cuidado. Você está ali
para ajudar o paciente. Eu quero resolver seu problema, mas eu preciso entender, eu vou precisar fazer outros exames, eu quero ouvir uma avaliação de um outro colega também, porque eu quero te ajudar a resolver esse problema. Então, passa para o paciente essa percepção de cuidado. E quando você faz um teste de densidade contagem, explica para ele, olha aqui, esse exame indica, você está vendo aqui que está dentro dessa faixa de normalidade, esse exame indica que sua visão é boa em diferentes níveis de iluminação. Isso é muito importante, isso me deixa muito tranquilo, que essa visão é uma questão só de adaptação, mas você não tem nenhum problema sério de visão. Essa visão sua, você está numa fase de adaptação. O paciente gosta de ouvir coisa que ele não entende. Você fala para o senhor, olha, isso chama-se neuroadaptação. Ele vai achar bonito, ele não sabe o que é isso, mas ele considera isso uma coisa boa. Você passa com convicção, né? Outra coisa também, quando o paciente muitas vezes não se torna independente dos óculos e volta reclamando, mostre para ele que antes a primeira coisa que ele fazia quando ele acordava era procurar o óculos. Hoje ele usa o óculos para dirigir, para ver uma legenda de televisão, reduziu muito a dependência. Isso é um ganho. Explique para ele, você vai numa festa, você não tem a dependência de usar o óculos constantemente. E é uma coisa que é muito importante também, você não dizer para o paciente, não, isso aí está lá no consentimento do livre esclarecido. Não fale esse tipo de coisa, eu te avisei que podia acontecer. Não, esse tipo de coisa, você só vai gerar mais estresse com o paciente. Certo? Uma coisa que é muito importante também, quando você faz um planejamento e não sai como você queria, porque ficou hipocorrigido, porque teve uma hipercorreção, se você considera que houve um erro de planejamento, antes que o paciente comece a estressar, fale com ele, ó, o resultado da cirurgia não ficou como eu esperava. O laser, você não respondeu bem ao laser como eu esperava. Vale a pena a gente fazer uma reaplicação do laser para melhorar ainda mais a sua visão. Não fique esperando o paciente estressar para você fazer uma reaplicação de laser. Eu aprendi muito de relação médico-paciente nos anos que eu fui membro do conselho da Câmara Técnica do CRM, onde a gente avalia os casos que chegam lá no CRM de processos. E na minha área, eles me mandavam os casos de cirurgia refrativa. Então, gente, eu percebia que a maioria absoluta não era por complicações cirúrgicas, era pela percepção do paciente de que não atendeu a expectativa dele, e o médico também não teve a paciência de orientá-lo, de passar para ele a percepção de cuidado. Quando a relação médico-paciente estressa, muitas vezes o paciente, por orientação, seja de um advogado, de alguma outra pessoa, acaba causando um transtorno para o colega de forma absolutamente dispensável. O Arnaldo citou um trabalho que eu fiz e realmente é verdade. O grau de exigência dos pacientes que foram submetidos a RK era muito menor. O paciente tinha muita queixa noturna, mas não ficava arrependido da cirurgia, porque ele reduzia sua dependência de óculos. E era realmente esse o critério de sucesso. Mais ou menos uma dioptria. Você imagina, hoje você fica com meia dioptria, o paciente está insatisfeito. Então, esses pacientes de RK, como é que eu fiz esse trabalho? Eu pedi aos colegas lá, os alunos da graduação, que ligassem. Eu fiz um levantamento de prontuário, fiz um trabalho retrospectivo. Peguei prontuários os primeiros 100 pacientes que eu operei, os primeiros 100 prontuários que foram identificados de pacientes submetidos a RK. Eu peguei 100 pacientes, passei o telefone para os colegas, e os colegas ligavam para o paciente, diretamente para o paciente. Se não conseguiam falar com aquele paciente, ligavam para outro paciente e fazia a seguinte colocação: ó, eu sou aqui da Faculdade de Medicina, estamos fazendo um trabalho científico, a senhora poderia responder a algumas perguntas? A senhora foi submetida a uma cirurgia refrativa. Aí fala que são meus alunos, o paciente também não achar que é algum golpe.
Mas, ó, sou aluno do professor Reinaldo, nós estamos fazendo um trabalho para ver como que você está em relação à sua cirurgia refrativa. O paciente tinha que ter, no mínimo, 1 ano de follow-up. A grande maioria tinha 5, 6, mais anos de follow-up. E foi impressionante o resultado. Era assim, em torno de 80% dos pacientes estão satisfeitos, ou muito satisfeitos, e em torno de 10% dos pacientes falaram que estavam insatisfeitos. Lembrem-se que muitos desses pacientes, depois de muitos anos, já estavam hipermétropes, estavam presbitas. Isso podia estar relacionado também ao grau de insatisfação. Mas o número de pacientes satisfeitos era muito grande. E o paciente, esse negócio de se perguntar ao paciente de forma qualitativa, é muito difícil, que vai de acordo com o perfil do paciente. Então, nós criamos um critério, que é um critério extremamente objetivo. O paciente respondia a seguinte questão: a cirurgia atendeu totalmente a sua expectativa? A cirurgia atendeu parcialmente a sua expectativa? A cirurgia não atendeu a sua expectativa? Ou a cirurgia superou a sua expectativa? Então, quando o paciente tem dúvida sobre o que você está perguntando, é o seguinte: superou, você ficou encantado com o resultado da cirurgia, você não tem nenhuma observação a fazer. Atendeu totalmente, você ficou muito satisfeito, você não está reclamando de nada. Atendeu parcialmente, você tem queixas, mas você operaria novamente. E não atendeu sua expectativa, significa que você não está satisfeito e você se arrependeu de ter operado. Então, o número de pacientes que atendeu totalmente e superou é assim, alguma coisa em torno de 70 e tantos por cento. Atendeu parcialmente é aquele paciente que tem alguma queixa, mas ele operaria novamente. Quer dizer, não está tão insatisfeito. E não atendeu, foi menos de 10% dos pacientes submetidos a RK e muitos anos depois da cirurgia, ou seja, muitos já estavam presbitas e hipermétropes, mostrando como que, o que é que mudou? Mudou. Quanto mais a tecnologia avançou, mais a gente está prometendo aos pacientes, maior a expectativa deles. Isso que eu falo muito com vocês. Não fale que anel é refrativo. Vocês vão estar colocando nas costas do anel algo que o anel não pode entregar. E você que vai pagar a conta. Tá certo? Então, gente, o que pode ficar dessa questão da insatisfação do paciente é, primeiro, a percepção de cuidado. A percepção de que você aceita as queixas dele, mas que você está ali para ajudá-lo. E quando você percebe que alguma resposta individual, como, por exemplo, um raise, existe uma frase que ela é lapidar. E eu falo essa frase, eu já falo há tantos anos, que eu não sei nem se fui eu que inventei essa frase. Mas eu viro para o paciente com uma percepção de profundo pesar, porque é sincero. Eu falo assim: ó, fulano, infelizmente, a medicina não tem resposta para todas as perguntas. A medicina é injusta com os médicos, ela não nos dá todas as respostas. Então, você se solidariza com o paciente. E o paciente entende isso como uma percepção de cuidado. Então, é isso aí, gente. Então, na quinta-feira, eu vou trazer para vocês alguns casos de pacientes que ficaram insatisfeitos com a cirurgia refrativa. E são casos que são meus e são casos que me foram encaminhados. E vocês vão ver aqui como que foi que eu abordei a situação desses pacientes. É fácil? Não é fácil, não. Eu consigo atender a expectativa de todos os pacientes? Não, de forma alguma. Tem pacientes que simplesmente não quer aceitar aquela situação, por mais que você mostre que não tem nada motivo de preocupar, mas são pacientes que muitas vezes você não consegue atender a expectativa deles. Isso acontece. São pacientes que têm um problema chamado distimia. Distimia, gente, é diferente do paciente que tem paciente que vamos dizer, que está depressivo, paciente que
que é o paciente que vulgarmente fala assim, esse paciente é um chato. Não, a distimia é uma doença. É uma doença por falta de neurotransmissor cerebral. O paciente não tem percepção de que ele é assim. Ele vê o problema em todo mundo, só não vê nele. É aquele paciente que você chega de manhã para ele e fala assim: bom dia, fulano. Ele fala assim: por quê? Ou seja, ele não dá conta de lidar com algo positivo, porque está no humor dele essa deficiência. Então você tem que ter muito tato para dizer para o paciente: ó, eu percebo que as coisas não estão fáceis para o senhor, eu percebo que o senhor tem reclamações de várias reclamações em relação a questões diferentes, eu percebo que o senhor está sempre, de alguma forma, a gente não consegue atender a sua expectativa. O senhor já parou para pensar que talvez o senhor esteja precisando de ajuda? E se o senhor quiser ajuda, eu posso indicar alguém para ajudar o senhor. Tem paciente que aceita, tem paciente que não aceita. Então, a gente, dessa forma, passando a ideia de cuidado, a gente consegue resolver a grande maioria dos pacientes insatisfeitos. É isso aí, Arnaldo. Perfeito, Reinaldo. Reinaldo, antes de encerrar, gostaria de ouvir aí os comentários do Gustavo e do Lucas. Vamos lá, pessoal. Professor Lucas, você quer ir na frente? Não, pode ir. Vai você primeiro. Só algumas ponderações simples. Primeiro, é mais fácil esclarecer as dúvidas antes da cirurgia do que depois. Então, postule tudo, seja claro com o paciente, solucione todas as dúvidas dele, seja claro quanto a prognóstico, quanto a expectativa. E, como o doutor Arnaldo falou, prometa pouco, entregue muito. A outra coisa, quando você tem alguma surpresa, divida a responsabilidade. Eu sempre gosto de chamar, lógico, meu pai, e aí a gente faz uma junta médica para discutir o caso do paciente. E aí, vamos pôr, não só no caso de refrativa, mas também no caso de catarata, eu chamo o retinólogo, chamo, sei lá, depende de cada caso, mas divida a responsabilidade, chama para você, não é só um médico falando, são mais de um falando na mesma linguagem, tentando explicar para o paciente o que está acontecendo, o que pode acontecer e o que esperar do futuro. E ele se sente mais amparado, se sente mais cuidado, e isso é muito importante, essa percepção de cuidado. Falou, olha, poxa, eu estou vendo isso aqui, para mim está tudo bem, mas vamos escutar a opinião de alguém, de outra pessoa, de alguém mais experiente, no caso, quando estou falando do meu pai, ou de uma outra perspectiva. Então, isso também é muito válido. A outra coisa que eu gosto muito de falar com o paciente, isso se aprende na vida. Eu tive um dentista, que eu operei agora, deve ter uns 4 meses, e ele era hipermétrope, de mais 1,5, tinha 0,75 cilindro, coloquei uma RN histórica nele, com um target de menos 0,25, ficou menos 0,25 esférico, que era o target que eu queria. Insatisfeito, porque a visão dele era melhor. Por mais que eu mostrasse os exames anteriores, por mais que eu mostrasse que ele enxergava 0,6 antes, agora estava 0,1, 1 divisão 20/20, ele não se deu por convencido. E aí eu lembrei de uma frase que eu adaptei para minha vida, é o seguinte: tem aquele ditado, quando uma porta se fecha, uma janela se abre, mas eu falo, todo mundo já ouviu essa frase, mas alguém sabe o ditado completo? De onde é que ela surgiu? Então, Eu não sei, não. o ditado completo é o seguinte: quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes nós ficamos olhando tanto tempo tristes para a porta fechada que nem notamos que se abriu outra para nós. Então, muitas vezes o paciente foca no que perdeu, foca no que esperava e não vê o que ganhou. Ele foca muito no que esperava, mas não vê o que ganhou. Então, você conversando, explicando isso para o paciente, ele começa a perceber o ganho que ele teve com a cirurgia, a, o que veio de lucro. Nesse caso, o paciente era dentista, ele estava trabalhando sem óculos, estava com a visão ali longe intermediária muito boa, para perto precisava de óculos,
mas que conseguia resolver a vida dele sem óculos. E era um olho único. O outro olho era um acidente perdido há muito tempo. Então, aí quando eu expliquei isso para ele, ele entendeu e, bom, parece que está tudo bem. Enfim. A outra coisa é o seguinte, que a questão de pacientes jovens versus pacientes mais grisalhos. Uma coisa que sempre o paciente me queixou, e eu só fui entender quando passei por isso: ô, doutor, minha visão de longe era excelente, agora a visão de longe ficou ruim quando o paciente fica presbítero. Ah, mas de longe não mudou, só de perto. E não, não é verdade. Hoje eu posso falar como um recém-presbítero que a visão de longe piorou demais. A de perto, eu ainda consigo, com uma boa iluminação, ler um J1 sem correção. Mas no dia a dia, para ver, a minha visão de longe piorou muito. E assim, por quê? Não sei, só sei que realmente piorou. E aí, quando esses pacientes têm uma piora da visão de perto, perde a visão de perto, e tem uma piora da visão de longe, e você corrige, eles têm esse índice de satisfação que meu pai falou. Os pacientes mais velhos são mais experientes, mais conformados, entendem melhor, mas eles recuperam coisas que eles tinham perdido. Agora, você pega um paciente jovem, que não é presbítero, que tem uma visão excelente de longe, e você opera ele por qualquer motivo, e ele perde essa qualidade que ele tinha de longe, ele vai ter queixa para longe, para perto, o que quer que seja. Então, isso também tem que se levar em conta os pacientes que ainda não são presbíteros. Bom, eu acho que era isso. Gustavo, eu vou me apresentar então um caso quinta-feira para responder essa dúvida sua. Por que é que o paciente piora a visão quando ele fica presbítero? Eu vou te mostrar um caso que, esse caso, o paciente, ele ficou extremamente insatisfeito com a cirurgia. Você fala assim, mas não é possível. Vocês vão ver. É um caso emblemático e responde a sua pergunta. Então, semana que vem, quinta-feira, eu vou incluir esse caso nos pacientes insatisfeitos. Perfeito, Lucas, Reinaldo. Vamos então aos comentários do Lucas. Obrigado, Gustavo. Muito bem, pessoal. Vinícius, a apresentação foi concisa, objetiva, direta. Foi mencionado mais de uma vez, não só pelo Vinícius, mas também pelo professor Reinaldo, que, digamos assim, a maior chance de uma insatisfação com a qualidade da visão seria a questão de olho seco. Quando se fala em olho seco, aí logo se remete à ideia de, né, de tratar o olho seco. Uso de lubrificante, né, melhora de absorção de ômega 3, etc, etc. Então, o entendimento da queixa fica fácil, né, apesar de não ter tido muito comentário sobre isso na apresentação. Mas eu gostaria de puxar um ponto, né, que é o seguinte: o Vinícius mostrou o estudo num determinado local nos Estados Unidos e tal, falando que tantos por cento dos pacientes geralmente ficam muito satisfeitos e um percentual muito baixo fica insatisfeito. Pois é, eu acho que o tópico da aula não é os 90% ou 95% dos pacientes satisfeitos. O tópico da aula é aonde é que o médico cirurgião refrativo falhou ou pôde ter a chance de ter falhado para os 5% que estão insatisfeitos. E eu acho que esse é o tópico da aula. Essa é a ideia principal da aula. E essa ideia, eu não vi uma discussão um pouco mais aprofundada, não sei se é porque não teria tempo para isso na apresentação, mas o porquê desses 5%, né? Esse pequeno número, esse percentual pequeno de pacientes insatisfeitos. E o que eu aprendi na minha vida, com o Reinaldo, com o Arnaldo, com os colegas mais experientes do que eu, né, no começo da minha vida, dependia muito de ter o tipo de laser que a gente estava usando. Aonde? Quando a gente usava o laser da Bausch Lomb, e esse laser fazia o chamado plano scan, e você, para poder ter uma melhor curvatura da córnea, quando o paciente tinha uma miopia maior e o médico não lançava mão de um tratamento que era opcional, o paciente tinha que pagar um tanto a mais, que era o tratamento asférico, a turma do Fellow de hoje
não teve essa experiência de vivência porque o laser EX500 já faz um perfil asférico de forma padrão. Então, vocês, às vezes, perdem o entendimento do porquê dessa queixa, desses 5%. Então, os pacientes que eram muito míopes, acima de 6, tinha lá 9 graus de miopia, 10 graus de miopia, era operado, e o tratamento era o tratamento convencional, causava, então, um degrau muito grande da zona de aplanamento para a zona de transição. E a pupila dilatando à noite pegava essa zona de transição e daí se originava a maioria das queixas de glare, ou seja, de ofuscamento noturno, por causa da dilatação da pupila. Então, como tratar isso? Né? Isso eu não vi que foi mais profundamente debatido. E eu acho que isso é o grande lance da aula. Por quê? Uma coisa são vocês enfrentarem pacientes que vocês operarem daqui para frente, e outra coisa é vocês, como cirurgiões refrativos, serem buscados para darem uma opinião de um caso cirúrgico de outro médico, que o outro médico às vezes já morreu, ou o outro médico já perdeu a paciência com o paciente está procurando vocês, porque o médico que fez cirurgia não deu assistência no caso, e como seria a forma de abordar esse paciente para pensar em soluções da insatisfação do paciente. Seja voltar a adaptar a lente de contato, aí vão falar críticas, né? Esse comentário meu. Ah, mas o paciente queria fazer cirurgia para ficar livre da lente de contato. Ok, concordo. Mas, em alguns casos, para resolver a insatisfação do paciente e apaziguar os ânimos, o paciente tem que ser, às vezes, convencido de dar mais uma chance numa lente de contato, para que a lente de contato crie uma nova superfície de melhoria da curvatura da córnea. Então, o paciente, aí como o Reinaldo falou, não, o Reinaldo, Gustavo, desculpa, como o Gustavo falou, fecha-se uma porta, mas outras oportunidades podem se abrir. E então convencer o paciente a que novas tentativas em novos recursos têm que ser colocados na mesa. O paciente tem que estar aberto a novas possibilidades. Aí sim eu acho que nós estamos abordando o tópico da aula, que é a insatisfação do paciente, e que atinge um pequeno número dos casos, e não a grande maioria, porque a grande maioria está satisfeita e não vai reclamar. Né? Então, eu acho que essas observações, e eu dei só um exemplo, tá? Existiria uma série de casos que, né, o paciente fez cirurgia, ficou hipocorrigido. Ah, não, ele ficou hipercorrigido. O paciente ficou hemétrope, mas de repente, um tempo depois, ele está voltando a ter o grau. Ele está voltando a ter miopia? Ou ele está voltando a ter hipermetropia que ele tinha? Ou ele era míope e está ficando hipermétrope? O que está acontecendo? E são esses casos, essas intercorrências, que vão gerar as insatisfações e nós, como cirurgiões refrativos, temos que estar preparados para apresentar ao paciente o melhor arsenal de tratamento. Então, é só um comentário, eu não estou aqui para dar uma aula disso. É só o comentário que eu gostaria de dar para vocês aprofundarem nesse entendimento, aprofundarem nos estudos, né? E, se for o caso de ter uma outra aula sobre isso, planejar uma outra aula sobre isso. É isso. Perfeito, Lu. Muito bom seus comentários. Na quinta-feira, o Reinaldo... Oi. Só um segundinho, por favor. Quando terminar a aula, eu gostaria que você, o Gustavo e o Lucas permanecessem na sala, por favor. Só um pouquinho, tá? Agora, eu vou falar com vocês mais uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 20 anos. Eu operei um paciente que tinha 6 graus de miopia, não, 8 graus de miopia. Acho que era isso. 8, 9, uma coisa assim. E esse paciente, na época, a gente estava começando o LASIK, então a gente não estava com muita segurança. Então, a gente fazia um olho de cada vez. O Arnaldo se lembra bem disso. A gente fazia um olho, depois que recuperava, fazia o outro. Bom, eu operei esse paciente, fiz um LASIK nesse, esse paciente ficou com -0,5. Ele tinha, acho que era -9. E no controle de uma semana, eu vi no mesmo dia, depois de uma semana ele voltou para a gente marcar o outro olho. E ele virou para mim e falou assim, doutor, esse olho não ficou bom, não. Eu falei assim, como assim? Não estou enxergando bem, não.
Poxa, eu pensei, 9 graus e está com meio grau? Será que ele está reclamando desse meio grau? Fui conversando com ele para entender a insatisfação dele. E ele falou assim, não, doutor, se é para ficar desse jeito, eu não quero operar o outro, não. Ele é um cara assim, muito esclarecido, tranquilo. Eu virei para o senhor fulano, tem um problema só. Você tinha 9 graus. Como é que você vai viver agora com 9 graus num olho e meio grau no outro? Você não vai poder usar óculos, vai ter que estar sempre usando lente de contato. Doutor, eu não estou satisfeito com o resultado da cirurgia. Se for ficar desse jeito, eu prefiro não operar e ficar desse jeito aqui. Aí eu falei assim, bom, então eu vou tentar entender por que você não está satisfeito. Porque até então, a topografia absolutamente regular, um aplanamento central, sem astigmatismo residual, estava tudo aparentemente perfeito. Mas como eu resolvi, então, estudar o caso do paciente. E fui ler. Falei, então, você me dá um tempo aí, eu vou tentar entender o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. Bom, estudo aqui, estudo ali, eu cheguei num negócio chamado sensibilidade ao contraste. Em Belo Horizonte tinha um equipamento, eu acho que nunca tinha sido usado, lá no antigo CEL. Bom, o certo é que nós fizemos um teste de sensibilidade ao contraste desse paciente. Num olho sem nada e no outro olho com a lente de contato. Aí, eu fiquei sabendo, eu entendi o que o paciente estava reclamando. O fato do laser ter feito uma ablação, na época, esférica, isso que o Lucas falou, gerou muita aberração esférica no paciente. Então, ele tinha muito halo noturno. Então, ele tinha razão de reclamar da qualidade de visão. Ele não tinha esses halos no outro olho. Então, eu comecei, então, a estudar o assunto e foi o motivo, depois, de eu começar uma pesquisa que me fez ficar absolutamente dependente do teste de sensibilidade ao contraste. Então, hoje, quando o paciente reclama alguma coisa, antes de eu falar com ele que não é nada, que ele está sendo exigente demais, que ele é isso ou aquilo, eu procuro ter certeza que esse paciente não tem motivo para queixar. Eu vou avaliar olho seco e vou avaliar também, no caso, as aberrações que foram geradas pelo laser. Ah, mas hoje ninguém queixa. Você sabe por que os pacientes não queixam? Porque vocês operam os 2 olhos ao mesmo tempo. Você tiram dele a referência. No caso, um olho ficou como controle da cirurgia. Ele teve um olho não operado como controle. E quando você compara os dois, ele consegue ver como que a visão não está boa. Com o tempo, como nós não temos memória visual, não temos memória visual. O paciente opera, ele apaga como é que ele enxergava. Se você fala com ele que ele não conseguia ver 20/200, 20/400, ele não acredita. Não, minha visão não era tão ruim assim, não. Ele não acredita, porque não tem memória visual. Então, o que acontece? Quando você opera os 2 olhos, ele já não tem mais a memória como que era. Ele pode, no começo, ficar insatisfeito, pode usá-los e tal, mas quando ele começa a perceber que ele dirige, que ele consegue ver televisão, que ele lê, que ele tudo, aí ele começa a falar assim, não, esse negócio vai ser normal. E não é normal. Então, eu vou dizer a vocês que, antes de falar com o paciente que ele está sendo exigente demais, ou, né? Cuidado, observe se realmente ele tem uma boa qualidade de visão. E depois que eu comecei a trabalhar com sensibilidade ao contraste, eu não caí mais nessa armadilha de achar que 20/20 era o melhor dos mundos, e não é. Então, era só essa experiência que eu quero compartilhar com vocês aí. Ô, doutor Reinaldo, só uma dúvida. Perfeito, Teve Reinaldo. algum motivo específico para ter operado só um olho primeiro? Sim, insegurança. Porque não era eu, não, eram todos nós que operávamos um olho. Porque a gente estava começando o LASIK. Então, a gente morria de medo do microcerato. E o microcerato que a gente tinha na época, chamado ACS, ele tinha que correr num trilho e era uma encrenca colocar ele no trilho. Se tivesse um cílio que passasse ali, ele parava e daí gerava um flap incompleto. Ele era um aparelho que tinha muito mais complicações do que tem hoje o Rensatome, que é o atual, o XP, que é o atual microcerato que a gente usa. Então, por insegurança, por inexperiência, todos os cirurgiões naquela época faziam um olho e depois faziam outro.
Depois que a gente pegou a experiência, depois de algum tempo, a gente começou a fazer os olhos sequencialmente, um olho em seguida o outro. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, Vinícius, parabéns, muito obrigado. Falou, Quinta-feira gente. estamos juntos aí, pessoal. Boa noite a todos. Ô, Lucas e Arnaldo e Gustavo, fica aí, por favor. Gente, uma boa Perfeito. noite a todos aí. Falou, Boa noite, pessoal. Boa noite. Falou. Boa noite. Então tá. É o seguinte, eu mandei para vocês o esboço do que das alterações para o fellowship desse ano e do ano que vem. Eu gostaria que vocês mandassem um feedback. Se acham que Perfeito. alguma coisa deve mudar, se alguma coisa não deve mudar. O Arnaldo, ele tem colocado para mim que ele acha mais interessante o formato do podcast. E isso não me convenceu. Eu já expliquei para ele porque que não me convenceu. Eu acho que a gente vai ensinar muito mais, os meninos vão aprender muito mais resolvendo problemas do que ouvindo um colega mais experiente. Embora isso seja muito importante, o colega mais experiente, eu acho que ele vai trazer muito mais benefício para quem já é experiente, que não é tão experiente. Mas para quem está começando, você falar de detalhes, para quem não sabe o básico, talvez não seja a melhor estratégia. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada com carinho naquelas observações que eu coloquei lá. E quando eu coloco assim, fellows, e depois eu ponho barra um colega, é que eu acho que talvez seja interessante a gente convidar um colega que é específico daquela área. E aí o fellow vai ficar sem função naquele dia? Não. Vai caber ao fellow responsável por aquela aula fazer os comentários sobre a aula do colega mais experiente. Então, ele vai ficar responsável por comandar aquela discussão. Isso vai obrigá-lo também a estudar e ficar atento ao tema da aula. Vocês acham, se vocês quiserem trocar algum colega, estiverem achando que É, alguma aula o professor você não acha? indicado não é o mais indicado, fique à vontade para mudar. Só Perfeito. mandem para mim Vamos em fazer o vermelho. seguinte, então. Mandem em Você não acha vermelho para melhor? me saber que vocês mudaram. Você não Oi? acha melhor inverter, não? Como assim? O fellow, O Felo fazer a aula e a gente comentar. Me parece mais lógico também, Rinaldo. eu acho que o fellow tem que Eu acho preparar que ele estudar e fazer uma aula baseada em artigo, e ele tem que pesquisar, porque senão não vai estudar. Vai acabar não estudando, tá nem aí. E outra coisa, o fellow vai trazer as dificuldades, vai trazer uma perspectiva do que ele tem dificuldade. E aí o colega mais experiente vai poder ponderar e pontuar sobre a aula do fellow. Mas eu acho que os Então, fellows têm continua que como. preparar as Tá me aulas. ouvindo, pessoal? Entendi. Acabou a bateria aqui do meu. Então, continuaria como esse ano, como o ano passado. Ou seja, os fellows vão preparar as aulas de terça-feira. Correto? Não, o áudio falhou. Você pode repetir, por favor? Então, pela sua sugestão, a gente vai continuar esse ano e o ano que vem fazendo do jeito que nós fizemos ano passado e até agora. Ou seja, os fellows preparando as aulas. Correto? Isso, minha sugestão Essa é a seria ideia? essa. Tá. Ok. Se é a ideia é de vocês, então, a gente tira os convidados e Não, não, os fellows vão preparar. Oi? Mantém os convidados para ponderar nas suas áreas específicas. Então, os convidados vão Mas aparecer para poder. eles vão ficar. Mas eu acho que é meio sem muita objetivo para o palestrante ele ficar esperando o fellow para fazer a apresentação para ele comentar. Eu acho que fica meio sem jeito se eu chamar um colega experiente para ouvir uma aula de um residente, de um fellow. Eu acho que Mas, por não exemplo, fica olha a muito. aula de hoje. Hoje a aula foi assim, super sucinta, muito concisa e não durou o quê? 10, 15 minutos. Então, uma aula dessa de 10 minutos e a discussão durou muito mais do que a aula. Não, Então, esse é aulas o concisas certo. bem, aulas concisas bem feitas assim, eu acho que não é problema nenhum no colega mais experiente poder ponderar, escutar e depois ponderar em cima. E aí vamos escutar a opinião de também vários colegas mais experientes e aprender com eles. Porque você chega para os colegas e fala assim, "Ok, você vai ter que preparar a aula para os fellows, não sei o que mais. Esse colega hoje não tem tempo, às vezes não tem interesse, acaba fugindo da raia, e eu acho que aí nós vamos ter mais dificuldade
de convidar os colegas para poder fazer aula para apresentar. Ele vindo para comentar, fica mais leve. Entendi. Exato. Reinaldo, eu concordo com o Gustavo 100%. Você imagina eu ligar para o Paulo Ferrara ou para um colega, ou para o Renato Ambrosio. Você imagina eu ligar para o Renato Ambrosio e falar: Renato Ambrosio, você vai preparar uma aula para a gente sobre qualidade de visão e cirurgia refrativa? Ele não vai aceitar. Então, me parece muito mais proveitoso que o fellow prepare a aula e a gente possa ouvir os comentários de colegas mais experientes. Você não participou dessa fase, mas teve uma fase que ao invés dos fellows prepararem as aulas, como estão sendo realizadas agora, a gente convidava colegas extremamente experientes para poder dar aula naquela matéria. Então, por exemplo, lente fáscica. Aí eu convidava lá um colega extremamente experiente em lente fáscica para dar aula. Você sabe o que acontecia? O colega, eu tinha convidado ele 10 vezes, e no dia anterior, ou até no mesmo dia da aula, ele me ligava, mandava uma mensagem falando que teve imprevisto, que eu não podia dar aula. Então, era um problema enorme para a gente. O Lucas passou por essa fase, o Rodrigo também me ajudou muito nessa fase. Era extremamente complicado isso, porque o colega, na última hora, ele saía fora. Então, me parece essa sugestão do Gustavo, de os fellows continuarem preparando as aulas e a gente chamar o colega experiente para comentar, me parece mais proveitosa. E a chance do colega aceitar é muito maior. Se você convida um colega para dar uma aula, ele não vai topar. Não, tudo bem. Então vamos manter. A não ser que ele não tenha uma saída. Se for um cara que der muita obrigação Não, ele tudo não bem. tem uma saída. Então fazemos isso então. Né? Ok. Vamos manter Outra então os coisa. fellows preparando as aulas. Eu só me sinto um pouco desconfortável de chamar um colega para comentar uma aula do fellow. Pelo Isso contrário. eu acho que ele vai se sentir até honrado. Hã? Ele vai se sentir até honrado para poder comentar. O que Então, não pode. Não, ninguém tem. Hoje em dia, eu vou te falar um negócio, vou ser muito sincero com você. Eu estou na clínica até agora ainda. Hoje as consultas atrasaram, eu não tive tempo nem de ir em casa. Eu estou ainda na clínica, eu já tenho, tomei banho, fiz nada, estou aqui direto. Você imagina se chamar um colega para dar uma aula 7h30 da noite, muitas vezes eu não tenho tempo nem de tomar água no dia. É complicado. Isso aí já está resolvido, então. O fellow vai dar as aulas. A dúvida que eu estou tendo essa, se a gente justifica chamar o colega mais experiente. Se você acha que o colega vai aceitar numa boa, se essa é a opinião sua, do Lucas, do Gustavo, então tudo bem, vamos manter aqueles colegas, ou então vocês podem mudar também o colega, e se vocês acharem alguém mais indicado. E o que eu sugiro é o seguinte: se vocês chamarem, vou deixar por conta do Arnaldo chamar esses colegas aí, quem tiver mais contato, às vezes o Lucas ou o Gustavo, ou o Cláudio, se tiver mais contato, chama. E aí, se o colega puser alguma dificuldade, chama outro. Exato. Tem alguns colegas, depois nós vamos, por quinta-feira, vamos fazer o seguinte: quinta-feira nós vamos repassar item por item aí dessa programação. E eu já vou te falar com antecedência quem que aceita e quem não aceita. Eu, por experiência de muitos anos, tem colega que não aceita. Não adianta chamar, porque se ele falar que ele aceita, depois ele vai mandar uma mensagem falando que teve imprevisto e não vai poder. Então, eu já vou te avisar que não aceita, a gente está perdendo tempo. Entendeu? Tem colega que não gosta de dar aula. Uma outra sugestão. É porque é o seguinte: eu fiz esse formato lá no evangélico, no departamento lá, e a única pessoa que estudava era quem preparava a aula. E quando você começava a apertar os outros fellows, os outros residentes que eram obrigados a assistir a aula, eles começavam a faltar. Eles simplesmente não iam. E no final tava na aula os fellows, os R3, alguns R3 que eram mais interessados por causa de prova de título, por causa de estar formando, poucos R2 e nenhum R1, porque literalmente não estudavam. Então, outro formato é obrigatoriedade nas aulas, que isso também eu instituí lá também, e deu problema por causa de falta, que tomaram pau, mas enfim, e obrigatoriedade das aulas, e em vez de chamar um colega, nós pressionarmos e cobrarmos desses
outros fellows e quem acompanha a aula, ponderar e participar, de forma a obrigá-los a estudar. Porque, assim, eu desisti da preceptoria de aula por falta de interesse dos alunos. Ficava eu tendo que ponderar, o povo olhando o telefone e olhando para cima. Então, assim, se não achar um jeito de engajar os alunos, a gente está Não, então é perdendo o as... seguinte, eu entendi, sabe? A gente, inclusive, eu coloquei lá no programa, é o seguinte, que nós vamos, a partir desse ano, vai ter chamada e nota de participação. E o colega que começar a ter nota baixa de participação, ele vai ser chamado em particular para você, ó, a nota sua de avaliação para você ser aprovado no fellowship, você tem que ter um nível de aproveitamento mínimo. Você não está atingindo esse nível. Se você continuar assim, você não será aprovado, não vai receber seu certificado. Vai ser assim agora. 100%. Exato. E tem um detalhe também, Renato, que é o seguinte: vamos supor que a gente convida, o tema da aula é Anel HM. Aí o fellow prepara a aula do Anel HM e a gente chama o Sandro ou Paulo Ferrara para comentar. O Sandro, naturalmente, vai aceitar, mas se o Sandro tiver um imprevisto e não puder comentar, você vai comentar, o Paulo Ferrara vai comentar, eu vou comentar. Então, tem jeito de substituir. Agora, a gente chamar o Sandro para dar uma aula de Anel HM Não, e mas isso já meia está hora antes definido. falar que não vai, aí complica a vida da Não, gente. isso aí já está definido. Nós Entendeu, não vamos né? chamar a colega para dar aula. Vamos ser objetivo. Então, Comentar. os fellows vão continuar dando as aulas. E nós vamos então, chamar os colegas para comentar. Se o tá, colega faltar, paciência, a gente comenta Não, no tudo lugar bem. dele, pronto. Agora eu quero, Arnaldo, que você tenha aí essa função seja sua. Você convidar os colegas. Olha, eu vou te ser muito sincero com você. Os colegas que eu tenho afinidade, eu irei convidado. Aqueles que eu não tenho, aí nós vamos ter que pedir alguém que tenha. Né? Não, Tem aqueles colega que que você eu não não tenho tinha. afinidade nenhuma com ele. Não, Tem colega conhece que se eu ligar para ele, provavelmente ele não vai nem me atender. Então, aqueles que Não, são. pera lá. Né? A maioria dos colegas você tem. Aqueles que você não Não, tiver, mas eu não você quero passa assumir para o essa Lucas. Se não tiver, responsabilidade passa para o sozinho, não. Gustavo. Nós vamos estar Se todo mundo você, nesse o barco Lucas, o aí. Gustavo e o Cláudio não puderem convidar, não conhecer, vocês me falam. Me deixa por último, tá? Perfeito. Não, Então deixa tá bom. comigo. Outra coisa é o Então, seguinte, eu Quinta-feira. queria, já para pensar para quinta-feira, uma forma de engajar os outros fellows e residentes que participarem para ob- obrigá-los, seria a palavra, a estudar também, a se preparar para a aula. Uma forma de cobrar deles durante a sim, a apresentação. participação será dessa forma. Tipo, esse colega não participa, não acrescenta nada na discussão, é porque ele não estudou, não preparou, ele vai ser mal avaliado. Entendeu? Nós vamos colocar a participação de 0 a 10. O colega não participou, não falou nada, é 0. Se ele falou, acrescentou qualquer coisa, é 10. No meio do caminho, intermediário, e faz de acordo com a participação dele. E vai ficar claro para eles que, periodicamente, eu vou passar a nota, assim, e eu acho que eu vou fazer isso assim no ar, entendeu? Para poder mexer com os brilhos mesmos. Ó, fulano de tal, a avaliação está abaixo da crítica. Ou avaliação, não vou também chutar o balde, né? Mas avaliação, a média da avaliação está tanto. Presença, por exemplo, ela é 100% obrigatória. Até agora, 70%, 80%, é 100%. Pessoa que não aparecer, ela tem que justificar de uma forma muito objetiva, de uma forma clara. Entendeu? Eu vou jogar muito pesado com essa turma agora, porque eu fiquei muito frustrado com essa turma que está terminando. Estou achando que é uma turma desinteressada, uma turma que não participa, que não estuda. Eu vejo pelas perguntas que eles fazem, mostram que estão assim não sei o que é que ficaram fazendo esse ano todo. Então, o aproveitamento foi abaixo da crítica dessa turma. Foi a pior turma que nós tivemos. Deixa eu só fazer um comentário. Eu estou no meu Lucas. telefone e no meu telefone aparece a notificação sobre e-mail. Então, acabou de aparecer a notificação do Cláudio Cury respondendo ao e-mail que você mandou, Reinaldo. O Cláudio escreveu assim, apareceu a notificação. Então tá, eu desconsiderei o primeiro e-mail para considerar o segundo e-mail. Mas no segundo e-mail não tinha nenhum anexo. Então, foi o comentário do Cláudio. Então, tem que verificar lá se tem... Então eu considero o primeiro, porque o segundo são só assim, erro de data, são coisas que são menos importantes, mas eu já corrigi. Por exemplo, está lá assim, aula quarta-feira, aula são as terças. Entendeu? São coisas pequenas. Então, considera, se eu lembrar amanhã, eu vou anexar, então, o que já está feito as correções,
mas o conteúdo é o mesmo, tá? Ok. Perfeito. E quinta-feira, depois da sua aula, Reinaldo, nós vamos sentar e olhar item por item. Ok? Tá, mas olha isso de uma vez, já traga a coisa. Não, eu vou olhar, estou te falando. Nós vamos sentar e eu vou fazer os meus comentários. Sim, entendeu? mas então já traz para a gente o que, que você vai falar, para a gente não ficar divagando, Exato. porque é muita coisa. Então faz assim, o que, que você quer mudar? Porque a gente já vai pontualmente naquilo, para a gente não ficar, entendeu? Um tempo muito grande com isso. Então tá bom, gente. Combinado. Quinta-feira, então, muito obrigado, então. Reinaldo. Quinta-feira eu vou separar uns casos interessantes sobre pacientes que me. Insatisfeito. Quinta-feira, que me deram algum trabalho adicional para poder lidar com a insatisfação deles. Tá bom? Perfeito. Ok. Falou, Boa gente. noite, pessoal. Até Uma boa noite para quinta. vocês. Boa noite, Obrigado. até Até quinta. quinta. Até mais, um Tchau, gente. abraço. Boa noite. Valeu, gente.